Nessa aula vamos aprender sobre os artigos da língua inglesa. Então, basicamente, em inglês a gente tem dois artigos. Artigo definido e o artigo indefinido. Bom, a diferença entre eles é bem simples. Quando se está falando de um sujeito já objetivo na conversa, na frase, a gente usa um artigo definido, porque, como o próprio nome diz, ele já está definido dentro da frase. Agora, quando a gente fala de um sujeito qualquer, a gente usa o artigo indefinido. Como eu sempre falo, eu gosto de dar os exemplos nas frases. Bom, primeiramente, o que é o artigo definido e o que é o artigo indefinido. No caso do artigo definido, é o bom e velho THE. Pronuncia-se normalmente the. Tá? Existem outras formas de se pronunciar, mas eu realmente gostaria que você, focasse comigo aqui no som the, que ele corresponde ao som de 95% das vezes em que você for usar essa palavra em inglês, tá bom? O que ele significa? O, a, os, as, tá? Não é que ele tem 4 significados, é que o inglês, e é importante que você já saiba o quanto antes, já entenda o quanto antes, ele não está muito limitado à barreira de gênero e de número, como em português, tá? No caso, em inglês, o mais importante dizer é que, não vou dizer que o inglês não tem gênero, é claro que tem, todo idioma tem, mas ele não é como o português, tá? São poucas palavras que se tem gênero e os artigos não são um deles, tá? Então, assim, the pode ser tanto para homem como para mulher, masculino e feminino, como pode ser para plural ou singular. Nesse caso, não faz diferença alguma. Vamos ver alguns exemplos em frase. He is the president. I am the best. We are the leaders. They are the family. Então, tarefinha para você, caso não tenha entendido, procurar a tradução, procurar traduzir essas 4 frases que eu li aqui. Basicamente, o the vai ter o seguinte sentido de o, a, os ou as. Né? Aqui no caso das frases não teria as. Mas enfim, então ele cumpre este papel aqui nas frases. Agora o artigo definido a gente tem o a. Tá? A pronúncia basicamente é essa mesmo, a. Tá? Pode ser a, mas isso também é papo para uma outra aula. Tá? Nessa, por enquanto, vamos focar naquilo que corresponde à vasta maioria da pronúncia dessa palavra, que é uma letra só, na verdade. Né? Então, o a significa uma. Novamente, o conceito de gênero entra aqui. He is a friend. I am a doctor. We are a team. They are a family. Muito bem. Agora o artigo definido também tem uma segunda forma, que é o an. Ou seja, é o mesmo a, só que com o n, a letra n junto. Quando que acontece isso? Ele acontece naquelas palavrinhas que começam com uma vogal ou até mesmo com uma palavra com som vocálico. Tá? Vamos focar nas vogais aqui, palavras que começam com vogais. Depois a gente fala melhor sobre questão de começar com vogal ou começar tendo som vocálico. Mas por enquanto, vamos lá. Se eu digo, he is an old friend. Olha como a frase soa. He is an old friend. He is an old friend. Se eu fosse falar, he is a old friend. He is a old friend. Perceba que ele soa um pouquinho mais gaguejado, por assim dizer, né? He is a old friend. Ou aqui, por exemplo, I am an example. I am a example. Então, basicamente esse é o motivo da existência do an, o an. É para realmente colar melhor aí o a nas frases, nas palavras em que começam logo na sequência, claro, né? Dele com vogal. Um outro exemplo. We are an excellent team. Agora a segunda parte da aula é sobre possessive adjectives. Os possessive adjectives são esses caras aqui da coluna, essa segunda coluna aqui, marcados em vermelho, que basicamente correspondem aos nossos meu, seu, dele, dela, disso, daquilo, enfim, nosso, seu, ou né, de vocês e deles. Então são as palavrinhas que a gente usa para fazer referência, para dizer que para indicar a posse de alguma coisa, né? Seja no sentido de um objeto que é possuído ou qualquer outra coisa que a gente tenha. Por exemplo, eu tenho um irmão, então de certa forma eu possuo, né, um irmão.
Então, enfim, essa é a ideia, é a mesmíssima coisa que em português, exceto aqui nesses caras aqui da terceira pessoa, tanto do singular, his, her, its, e do plural, que ele vai ter uma pequena inversão de ordem, tá? E aqui é importante que fica já essa deixa para quando a gente for falar de adjetivos, adjectives. Aqui são os possessive adjectives, né? Que é o nome deles. Quando a gente for falar dos adjectives, os adjetivos, vai ser importante esse conceito de que o adjetivo sempre vem antes daquilo que é adjetivado, por assim dizer. Por exemplo, he is my friend. Beleza, a mesma lógica, a mesma sequência que o português. You are her friend. Agora aqui não é a mesma lógica e a mesma ordem do português. Por exemplo, em português essa frase, you are her friend, ficaria, você é amigo dela. Tá? Ou seja, o her aqui nessa ordem, né, o que seria o dela, iria lá para depois do friend. Amigo, amiga dela. Então aqui ele fica antes. É aqui que é importante notar a diferença e já praticar para não cometer erros aqui, tá? Poderia ser, a gente poderia, digamos, substituir dele e dela por seu, né? Você é seu amigo, tanto dele como dela. Mas aí já é menos usado em português, eu prefiro que a gente mantenha, digamos, o entendimento como dele e dela, só que vem antes do friend aqui e não depois, tá ok? She is our friend. They are his friends. Eles são amigos dele. Eles são dele amigos. Eu sei que parece estranho, bizarro até, mas confie em mim. Isso é no começo, logo isso vai fluir naturalmente de você e não tem que se preocupar. Agora uma atividade que eu gostaria que você focasse até a próxima aula é basicamente trabalhar bem, fazer bem um jogo de trabalho, no sentido trabalho, criação de frases, com os pronomes, né? I, you, he, she, it, com a conjugação do verbo to be, na forma presente, né, do indicativo, que a gente já viu anteriormente, tá? E uma conclusão utilizando um possessive adjective aqui. Por exemplo, you are my friend. You are your friend. You are his friend. You are her friend. You are its friend. You are our friend. You are your friend. You are their friend. E assim por diante, tá? Eu sei que parece um pouquinho chato fazer assim, mas é uma dica que eu dou. Eu fiz isso no começo dos meus estudos. E isso me ajudou a memorizar muita coisa. Então, deixo essa dica para você, mas enfim, é o que eu sempre falo, os estudos, o aprendizado é único. Você aprende de uma forma única. Ninguém aprende de formas iguais. Então, fica a teu critério aí. O importante é que você pratique e tenha essas 3 colunas, essa galera das 3 colunas aí na ponta da língua, para poder fazer qualquer tipo de frase usando essas, como base, é claro, essas 3 colunas aqui. Beleza? É isso por hora. Até a próxima.